Beleza, galera? Tudo bem? Obrigado aí por estar assistindo mais um vídeo. Quero agradecer antes de mais nada aos comentários, sempre bastante carinhosos, de incentivo. E dessa vez eu preparei, na verdade, uma customização, né, do personagem Thor. Como no primeiro vídeo que eu fiz, né, do Stormtrooper, eu não fiz grandes alterações no personagem. Foi um trabalho mais de pintura e na mudança da posição do boneco para tentar deixar ele mais parecido aí com uma escultura maior valor. E então é um vídeo mais focado na pintura do que na construção ali da pose do Thor. Bom, vamos lá, tá aqui, esse é o Thorzinho, né? Bem todo descolado, luzinha no peito, aqueles bonequinhos que são legais para as crianças brincarem, mas que não dura muito, né? Ele foi mal pintado, dá pra ver aí que o rosto do chinesinho aí que pintou deu uma borrada na testa dele. Tem um rosto bem deformado que eu notei, cores que não são tão interessantes. E vamos iniciar desmontando o boneco para tirar aquela luz do peito, tampar os buraquinhos, remover o botão traseiro. E como a capa desse Thor eu utilizei no V de Vingança, este personagem ficará sem a capa. Tô pensando em depois colocar uma capa mesmo de tecido, né? Remonto ele. E para montar a pose que eu vou fazer, eu vou tirar esses encaixes, né, das articulações, porque eles não permitem que o boneco tenha uma flexibilidade maior. A mesma coisa eu fiz na cabeça, porque a posição que eu quero colocar o Thor, o pescoço, ele precisa ser refeito também. Vou remover toda essa parte aqui na região pélvica dele, né, para poder colocar as pernas na posição melhor. Inclusive tive que cortar aqui um pedaço da armadura dele que eu vou refazer depois de massa epóxi. Com o estilete, corto todos os pedaços que não agradam, né, não fazem parte aí da construção do personagem. Vou retirar os botões traseiros e cobrir esse buraco que veio nele aqui, que era onde a capa estava encaixada com a massa epóxi. Colar a perna na posição que eu quero, refazer o joelho. E o braço ele veio com uma mão completamente fechada, né? Colado os dedos, mas eu quero deixar o punho realmente fechado. Então, aqueço essa borracha, um fogareirozinho de álcool mesmo, só para aquecer a mão, a borracha, deixar ela bem flexível. Coloco a mão na posição que eu quero e pingo uma gotinha de super cola, segurando bem firme, e a mão vai ficar na posição que eu quero. Eu quero ele de punho cerrado, fechado mesmo, né? Tá aí a mão na posição nova. Já colei a perna, mas o espaço que ficou na pelve foi muito grande, então eu refiz toda essa região de massa epóxi para não deixar aquele espaço grande, né, aquele buracão. E vamos partir para a cabeça. A primeira coisa é remover toda a tinta com acetona para que você tenha uma visão melhor, né, para ter uma visão melhor. Furei os dois olhos, os olhos estavam muito ruins, bem mal feitos, e depois de furado eu vou inserir uma bolinha de olho mesmo, feita de Durepox, já bem sequinha, para que o olho fique mais arredondado. Preenchi já o rosto com massa epóxi, também na região da testa,
em um dos lados do rosto, como eu disse, ele estava bem afundado, bem diferente a posição do rosto. Tá aí o Thor já na posição que eu quero. Fiz uma base, lembrando um chão rachado, ela é uma base de MDF. O Thor já com o primer aplicado, e depois de aplicar o primer no rosto, já apliquei um tom camurça de pele de fundo. Passei toda uma tinta preta na peça inteira. Essa é uma tinta acrílica fosca. Aqui está a peça seca já. A tinta deu uma borrada, secou. Depois de seca eu vi que precisava de mais algumas demãos. E após as demãos eu peguei a tinta acrílica brilhante e com um pincel bem macio, seco, eu vou passar na bota do Thor. Esse movimento ele tem que ser repetido várias vezes porque a pintura ela é executada, né, através da repetição. Mesma coisa com o prata. A tinta prata no pincel seco para fazer algumas partes da armadura dele na região das pernas. E tá aí. Apliquei também o prata junto com o azul no fundo da armadura para dar um brilho, né? E novamente pincel seco, tinta prata, esfregando em toda a armadura. Os braços dele, mesma coisa, pincel seco e esfregando nos dois braços. Esse Thor é essa roupa dele, se não me engano, é do primeiro filme, né, dos Vingadores, ou do segundo, não sei exatamente. E ele tem um pano vermelho por baixo de toda a roupa, né? Então eu fiz esses detalhes em vermelho. Utilizei uma tinta vermelha acrílica fosca, porque por se tratar de um tecido, né, tem que ficar com uma textura mais fosca. E fazendo os detalhezinhos da mão, apliquei o mesmo tom de camurça de fundo, fazendo alguns detalhes para que a mão tenha aí esse aspecto mais realista. O martelo dele eu mantive exatamente como veio, um martelinho de borracha, mas fiz a mesma pintura. Pintei o martelo não, né? Mjolnir, o martelo de Thor. Pintei o cabo de marrom. E agora vamos partir para o rosto, que já está com o primer e com a camada aí da cor camurça acrílica fosca. Essas três cores acima eu vou utilizando o pincel seco, areia, marrom e salmão, para fazendo uma espécie de maquiagem no boneco, né? É necessário ir utilizando os tons para iluminar algumas regiões do rosto e outros tons para escurecer, para tentar fazer com que essa pintura fique mais realista possível, né? Dando um destaque aí na testa e nos lábios dele, tá? Um pouquinho de marrom para dar uma profundidade nos olhos e no canto do nariz. E como eu disse, com o pincel seco, sempre seco. Deixo sempre um pedacinho de papel do meu lado para ir secando, né, o excesso de tinta, porque se você passar muita tinta, acaba estragando todo o trabalho anterior, né? Na barba, apliquei primeiro, e no cabelo, né? Primeiro eu aplico o marrom, ele é um fundo para penetrar em todas as ranhuras que eu fiz. Essa barba eu refiz ela de massa epóxi,
tanto a barba quanto o bigode, né? Aquela partezinha ali do cavanhaque, né? Da barba dele. Na boca eu apliquei um rosa um pouquinho mais escuro para dar um destaque nos lábios. E agora, com uma tinta dourada, pincel sequinho, bem fininho, eu faço alguns fios por cima da barba, já que ele tem, né, essa cor mais dourada tanto na barba quanto no cabelo dele. Sobrancelhas, mesmo tom de fundo. Lembrando que essa é uma peça de 16 centímetros, né? São aqueles bonecos menores. A íris dos olhos eu fiz de azul, a pupila, e aproveitando a tinta preta, eu passei nos cílios. Aplicando no cabelo um tom areia, vou aplicar em toda a parte do cabelo do Thor, na verdade no cabelo inteiro. E eu vou detalhar mais nessa parte que desencaixa dele. Então, apliquei o areia e com o betume marrom, né, escuro, eu vou pegando as áreas onde o cabelo está mais acumulado, né, e vou passando com o pincel, sempre sequinho, que é aquela região onde então o cabelo vai ter um volume maior preso, então ele acaba ficando mais escuro. E depois de finalizar essa camada, apliquei também o dourado. Ai, Thor, seu lindo! Bom, finalizada a peça, espero que vocês gostem. Galera, não se esqueça de se inscrever, dar o joinha aí, compartilhe o vídeo. Vou fazer mais uma peça dessa, que eu tenho uma Mulher Maravilha, que eu também gostei da peça, eu acho que ela foi bem feita, apesar de ser uma bonequinha de camelô. Vou fazer uma pintura realista nela, vai ficar bem legal. Muito obrigado, valeu, até a próxima!